A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, hoje para fazer o encerramento do nosso trimestre sobre a Epístola de Tiago. Infelizmente nós chegamos no término do nosso trimestre. Foram 12 aulas maravilhosas e hoje nós vamos fazer a 13ª aula. E a 13ª aula ela está imperdível, porque ela tem como título a atualidade dos últimos conselhos de Tiago. Então nessa aula, 13ª aula, a lição de número 13, que é o fechamento do nosso trimestre, dessa série de estudos bíblicos que nós fizemos baseado na Epístola de Tiago, e a nossa última aula é hoje, e ela tem como título a atualidade dos últimos conselhos de Tiago. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, do verso 7 ao verso de número 20. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, do verso 7 ao verso de número 20. Enquanto vocês procuram aí na Bíblia, eu queria agradecer a todos que esteve conosco aqui, tá? Nesse longo trimestre, tá? Vocês que já me acompanham há algum tempo, ou você que começou a me acompanhar agora na Epístola de Tiago, a todos vocês que nos acompanharam nesse trimestre, de alguma forma, desde o começo, ou pegou no meio, ou me acompanha mais no finalzinho do trimestre, não importa, mas você que está me acompanhando, que Deus continua realmente lhe abençoando, tá? Que as copiosas bênçãos de Deus repouse sobre a sua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Eterno realmente esteja contigo, que as bênçãos de Deus continuem na sua vida. Eu queria fazer um pedido aqui, tá? Que vocês escrevessem aí no YouTube, mandassem mensagens, tá? Do que? Contasse testemunhos sobre esse trimestre, o que teve de proveito na tua vida, tá? Para mim, eu quero até contar aqui para vocês, foi a primeira vez que eu estudei de forma profunda a carta de Tiago, e cai para nós aqui, eu fiquei impressionado. Vocês podem ter certeza de uma coisa, que eu aprendi muito, e eu acho que eu aprendi mais do que vocês, tá? Porque eu me dedico naquilo que eu faço, tá? São horas de estudos, tá? Só para me basear, eu li nesse trimestre livros inteiros, 5 livros, todos voltados para a Epístola de Tiago, tá? Então eu aprendi muito, eu cresci muito, tá? Eu amadureci. Esse é o propósito de Tiago. Vocês me acompanharam desde o início, tá? Eu sempre focando a palavra maturidade cristã. Então Tiago ele tenta nos levar a uma maturidade. Eu gostaria que você contasse o seu testemunho antes de Tiago e depois de Tiago. Eu tenho a mais absoluta certeza que vocês têm coisa boa para nos contar. Então deixa aí no YouTube, se inscreva no meu canal, tá? Você se inscrevendo no meu canal, aí você pode deixar o seu testemunho. Não deixa, querido, de comentar, de narrar o seu testemunho. Amém? Então Tiago, capítulo de número 5, do verso 7 ao verso 20. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre alguns temas, tá? Alguns temas. Qual vai ser o tema que nós vamos falar? Os temas que nós vamos abordar aqui. No tópico de número 1, vai falar sobre o valor da paciência e a proibição do juramento. Então no tópico 1 nós vamos falar sobre um tema chamado paciência e um tema chamado juramento. No tópico de número 2 nós vamos falar sobre 2 temas. Nós vamos falar sobre a unção de enfermos e como Deus ouviu a Elias. Então qual vai ser o tema do tópico 2? Unção de enfermos e oração, tá? E o tópico de número 3,
nós vamos falar sobre a importância da conversão de um irmão. Aí nós vamos fechar, tá? Juntamente com o Tiago, aqui o verso 19 e o verso 20, tá? Qual foi o último conselho que Tiago nos dá? E você não perca, que é um conselho forte, um conselho atual e um conselho para a nossa vida, para que nós alcancemos a maturidade nossa e da igreja. Amém? Tópico de número 1, o valor da paciência e os juramentos. Nós estudamos na última aula, na lição de número 12, que Tiago ele estava escrevendo para quê? Para os ricos, tá? E os ricos não cristãos. Agora do verso 7 ao verso de número 20, Tiago se volta dos ricos para os pobres que estavam sendo oprimidos. E agora Tiago vai dar uma palavra de encorajamento a esses oprimidos, que nós estudamos na lição de número 12, que eles estavam sendo oprimidos por aqueles que tinham dinheiro. Então Tiago volta-se dos ricos para os pobres. E qual é o conselho que Tiago dá no verso de número 7 do capítulo 5 para os pobres que estavam sendo oprimidos? O conselho que Tiago mostra para eles é que eles deveriam ser pacientes. Irmãos, olha a palavra-chave desse texto. Se nós observarmos o texto bíblico da nossa leitura, olha como Tiago começa: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Verso número 8: sede vós também pacientes. Verso de número 10: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Verso de número 11: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó. Então qual é o tema central do verso 7 até o verso de número 11? O tema central é paciência. Então Tiago ele está encorajando aqueles irmãos a serem pacientes. Por quê? Porque Tiago queria colocar na cabecinha deles que o Deus que eles estavam servindo e o Deus que eles estavam acompanhando era o Deus que iriam recompensá-los. Então Tiago diz: olha, tenham paciência, tenham calma, porque esse Deus que vocês estão servindo é o mesmo Deus que irá recompensá-los. Tiago está focando agora nos pobres oprimidos, pobres que estavam sendo massacrados pelos ricos. E Tiago diz para eles: olha, vocês devem confiar no provedor e não na providência. É isso que Tiago deixa muito bem claro no verso de número 7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O que Tiago começa falando sobre essa temática? Porque Tiago queria que eles focassem não naquilo que Deus iria fazer, mas que eles deveriam depender exclusivamente da pessoa de Deus. É isso que Tiago diz: os pobres são encorajados a confiar no provedor e não na providência. Então o tema central agora é paciência. Tá? Paciência. Mas como podemos experimentar esse tipo de paciência até a volta de Jesus? Isso é muito interessante. Tiago ele fala de forma escatológica também, porque a paciência deve durar até a volta de Cristo, até a parousia, né? Nós chamamos em grego o aparecimento da vinda do Messias. Ou seja, eles deveriam ter paciência, e essa paciência ela não estava delimitada simplesmente
em um momento específico da vida, mas deveria estar delimitada na volta de Cristo. Mas a Bíblia nos ensina que na volta de Cristo ninguém sabe o dia e nem a hora. Então nós devemos o que? Sempre estar esperando. Por quê? Porque a nossa paciência deve estar pautada na volta de Cristo. E a volta de Cristo, ela pode acontecer em vida, na nossa vida, ou após a nossa partida. Então o que Tiago está querendo ensinar? Que nós devemos sempre esperar, nós devemos estar sempre paciente. É por isso que Tiago convida-nos a confiar, a ter paciência no provedor e não na provisão. É por isso que ele delimita a volta do Messias, a volta do Senhor. Por quê? Porque o foco dele é no provedor, é no Senhor, e não na bênção que o Senhor traz, não na provisão que o provedor traz. É por isso que ele diz: seja paciente. Mas como podemos experimentar esse tipo de paciência até a volta do Senhor Jesus? Tiago, então, agora ele dá 3 exemplos de paciência para encorajar os crentes. Dá 3 exemplos. O primeiro exemplo está no versículo de número 7. Olha o que Tiago diz no versículo 7: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que... Me perguntaram sobre a expressão eis. A expressão eis é como, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Então, qual é o primeiro exemplo que Tiago cita? O agricultor. Por que o agricultor espera? Por quê? O agricultor ele tem que esperar. Porque qual é a finalidade do agricultor? O agricultor ele planta, e ele não tem a capacidade de fazer germinar, de fazer brotar e de fazer crescer. Ele tem que preparar para que essas coisas aconteçam, mas essas coisas não estão no seu controle. É por isso que Lucas escrevendo, melhor dizendo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: um planta, o outro rega. Mas quem é que faz aparecer? Quem é que coloca visibilidade naquilo que eu faço? O Eterno. É por isso que ele diz: um planta, o outro colhe, mas compete a mim, diz o Eterno, dar o crescimento. Então, por que ele cita o agricultor? Porque o agricultor ele tem que plantar, ele tem que germinar, mas o crescimento não é compatível a ele. Ele depende de uma outra pessoa, ele depende de outras coisas, ele depende de outros fatores externos que está fora do seu alcance, fora da sua capacitação, fora da sua possibilidade, fora das suas habilidades naturais. Então por isso que ele tem que aguardar uma ajuda externa para que o seu trabalho cresça, para que o seu trabalho evolua. Se ele não tiver uma ajuda externa de outros elementos externos que foge da sua capacidade, que foge daquilo que foi delegado a ele, ele é incapaz de realizar. É isso que Tiago está querendo dizer. Olha para o agricultor planta, ele semeia, todo dia ele rega, esperando o quê? Esperando a chuva, a temporã e a seródia. Você sabe o que significa isso? Ele esperava ansioso o quê? O início da chuva, que é no mês de outubro, e o final da chuva no mês de março. Ele esperava ansiosamente, mas me responde uma coisa: a chuva não dependia dele, a chuva dependia de outros fatores. É por isso então que Tiago cita o exemplo do agricultor. Por que o agricultor espera? Porque o fruto que ele espera é precioso. Irmãos, é isso que o Tiago está querendo dizer. Olha, sede, pois, pacientes até a volta de Cristo.
Por que então devemos esperar? Porque o que o agricultor espera é precioso para ele. E o que você espera para você é precioso também. E o que é precioso para você? A volta de Jesus, o teu milagre, a tua bênção. Então é por isso que nós devemos ter paciência. Olha o que diz Gálatas 6, verso 9: e não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmão, preste atenção, isso daqui é uma pré-aula de escola dominical, mas você tem que ter consciência de uma coisa, que Deus fala através da sua ministração, que Deus fala através da minha ministração, e você deve ser paciente. Por que o agricultor espera? Porque o fruto é precioso. E olha o que diz Gálatas 6, verso 9: e não nos cansemos, não se canse de fazer o que é o bem. Por quê? Porque há um tempo, ceifaremos, nós vamos colher, se não houvermos desfalecido. Tiago descreve o crente como um agricultor espiritual, que procura uma colheita espiritual. Olha o verso de número 8, Tiago 5, capítulo 5, verso 8: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago diz que nós somos um agricultor na esfera espiritual. Ele sai da esfera material e diz: vocês são agricultores espirituais. O vosso coração é o solo, a semente é a palavra de Deus. E existem estações para a vida espiritual, como existem estações para o solo. Muitas vezes, querido, nosso coração se torna seco e cheio de espinho, como diz Jeremias capítulo 4, verso 3. Então Deus manda o que? A chuva da sua bondade e rega a semente plantada. Então devemos ser pacientes para esperar a colheita. Então o nosso solo é o nosso coração, a semente é a palavra. Existem estações para o solo e para se plantar a semente. E vai ter momentos da vida de dificuldade, momentos tribulosos, onde eu paro e diz: meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Talvez você está vivendo esse momento. Talvez vai ter aluno seu que vai viver esse momento. Mas você tem que mostrar para eles, e você tem que entender o seguinte: que Deus manda a chuva na hora exata, ainda que seja no começo ou no final, mas espere a chuva de Deus, que a chuva de Deus vai aparecer na tua vida. Então Deus manda a chuva da sua bondade, rega aquela semente, aquela esperança. Você lembra daquela palavra que o Eterno falou com você há algum tempo, e no momento da dificuldade você não entende, você fica desesperadamente, mas no momento certo Deus rega aquela palavra, e aquela palavra que foi semeada, ela começa a ter vida, e ela vai brotando, e você realmente lembra de que Deus é fiel. Então nós lembramos daquela promessa que o Senhor fez, e Deus rega, e a palavra vai sendo, aquela semente vai crescendo. Então espere com paciência. Você só pode se alegrar nessa colheita espiritual, querido, presta atenção, se o seu coração estiver fortalecido. Olha o texto que diz, capítulo 5, verso 8 de Tiago: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. Se o coração não estiver fortalecido, você vai perecer no processo da paciência. Um coração instável não produz fruto. Eu vou repetir: um coração instável não produz fruto. Um agricultor está sempre trabalhando em sua lavoura. Irmão, seja paciente, trabalhe todo dia, fortaleça, baseado na palavra que você recebeu, que foi plantado no seu coração, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Fortaleça o teu coração e trabalhe nessa semente até que Deus dê o crescimento para ela.
Por quê? Porque a Bíblia diz que vai acontecer. Lembra de Gálatas 6, verso 9, que nós acabamos de ler? Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque ao seu tempo, existe um tempo pré-estabelecido que nós vamos colher. Aí Paulo ele volta e diz, mas se você não se desfalecer, se você parar no meio do caminho, se não for paciente no meio da prova, você não vai colher a seu tempo aquilo que Deus tem preparado para você. Então é por isso que ele diz no verso 8, o coração deve estar fortificado, fortalecer, porque um coração instável não produz fruto. Um agricultor está sempre trabalhando em sua lavoura, trabalhe naquilo que Deus te deu. Deus está trabalhando em nós, para tirar de nós uma colheita abundante, glória a Deus. Um lavrador não vive brigando com seus vizinhos, ele está cuidando da sua própria lavoura. Não devemos perder o foco e viver falando mal um dos outros. É por isso que ele diz, olha o que diz no versículo 8: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olha a vinda do Senhor de novo aqui, ó. Ele sempre foca a vinda do Eterno, a vinda do Messias. Aí ele diz, irmãos, não vos inquieteis, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. O que tem a ver o verso 7, 8, depois o verso 10, 11 para baixo, com o verso número 9? Muitos teólogos ficam brigando com o versículo 9, diz que o versículo 9 ele está aqui errado, ele não poderia estar aqui. É claro que ele está certinho. Por quê? Porque Tiago está falando o quê? No verso 7 e 8 ele falou sobre paciência. No verso de número 9 ele está falando sobre o impaciente. Que o impaciente ele começa a ver defeito em tudo e em todos. É isso que Tiago está querendo dizer. Por quê? Lembra da problemática que nós estávamos falando sobre a opressão dos ricos em cima dos pobres? E agora Tiago vem falando sobre ser paciente, porque deveria confiar no provedor e não na provisão. E Tiago então chega no verso 9 e diz, irmãos, não vos queixeis um contra os outros, ou seja, não seja impaciente. Não seja, pare de ser impaciente, seja paciente. Por quê? Porque o impaciente, aquele que não sabe esperar, ele emite juízo precipitado. E aí ele sai da sua função, que é esperar que alguém faça por ele, e ele mesmo passa a agir conforme aquilo que ele pensa. É por isso que Tiago coloca o verso de número 9, para nós tomarmos cuidado com a língua. Aí nós voltamos para a lição de número 8, o cuidado com a língua, a lição que nós estudamos também sobre aquele que fica julgando o próximo, aquele que se coloca na posição de juiz e não de observador da lei. Então, por que Tiago escreve o versículo de número 9? Porque ele queria que os irmãos fossem pacientes. A paciência é a tônica desse texto, a tônica desse texto. É por isso que no tópico 1 da nossa lição, e no número 1 fala o valor da paciência e da perseverança. Número 2, o valor da tolerância de uns para com os outros. Irmãos, no momento nós devemos ser pacientes, não devemos ser o que? Impaciente. Devemos tolerar as outras pessoas, porque é assim que Deus nos dará a bênção. Então esse texto ele não está fora do contexto, ele está no contexto certinho. Ele está no contexto certinho. Voltando aqui. Então Tiago ele fala o quê? Olha, seja paciente. Na impaciência, não fica falando, emitindo juízo precipitado. O salmista diz, na minha precipitação eu disse. Olha a afirmação que ele diz, todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso? É claro que não, mas ele diz, na minha precipitação eu fiz uma afirmação. Ele podia ter escrito, na minha impaciência, no meu modo impensado de falar, e eu fiz uma afirmativa que é incorreta. E qual é essa afirmativa? Todo homem é mentiroso, eu me precipitei.
na minha angústia, na minha impaciência, porque o paciente ele consegue dominar algumas faculdades da sua alma, do seu intelecto, ele consegue ter domínio próprio, a temperança faz parte da vida dele, queridos. Então, como que nós vamos conseguir ser paciente? Primeiro, lembra que eu falei de 3 exemplos? Primeiro exemplo, o agricultor. O segundo exemplo, os profetas. Olha o que Tiago diz no verso de número 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas. A temática de Tiago é a paciência até agora. Ele cita 3 exemplos. Primeiro, o agricultor. Segundo, os profetas. E ele disse, olha para os profetas. E quem sabe, a Bíblia não relata, mas quem sabe, na sua homilia, na sua pregação, ele citou Isaías. Porque Isaías não foi ouvido pelo seu povo. Isaías pregou, mas não foi ouvido. Olha o que aconteceu com Isaías. Olha a forma que Isaías morreu. Ele morreu cerrado ao meio. Tiago poderia estar dizendo para ele, você se lembra de Jeremias também? Foi preso, jogado num poço, maltratado por pregar a verdade. Olha o que aconteceu com Jeremias, o profeta chorou, ele foi preso, jogado num poço, maltratado por pregar a verdade, por pregar a palavra do Eterno. Jeremias viu o cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo destruído. Ele estava se lembrando também do menino Daniel, que Daniel foi banido da sua terra e sofreu pressão quando ainda jovem, sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. Ele se lembra aqui também de Ezequiel, que também foi duramente perseguido. E agora eu quero citar um texto de Atos, capítulo de número 7. Eu quero que você abra sua Bíblia e leia esse texto. Atos 7, verso 52, que no discurso de Estevão, quando Estevão morre, Estevão diz, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram o que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e homicidas. A denúncia de Estevão lhe disse, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Qual dos profetas vocês não gostaram? Vocês perseguiram os profetas, aí ele diz, vocês perseguiram, alguns vocês até mataram, os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e homicidas. O exemplo que Tiago quer mostrar para aqueles homens é o seguinte: lembra dos profetas de Isaías, de Jeremias, de Daniel? Estão lembrados desses homens que sofreram, desses homens que pereceram por causa, aí está o detalhe, olha o final do verso de número 10, que falaram em nome do Senhor. O sofrimento não está ligado ao pecado, mas o sofrimento não era por causa dos erros, por causa de pecado, mas o sofrimento era por cumprir a vontade de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Olha, os profetas são um exemplo, mas eles sofreram não por causa de erros, não por causa do pecado, mas por causa de cumprir a vontade de Deus, por falarem em nome do Eterno. Então isso deveria ser o quê? Ser bálsamo para aquelas pessoas. E o terceiro exemplo que Tiago cita é o exemplo de Jó. Tá? Eu vou tentar correr um pouco mais na aula aqui, senão a aula vai ficar muito extensa, nós temos muita coisa para falar ainda. Olha o versículo número 11. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? O exemplo de Tiago agora é para quem? Para Jó. O exemplo agora era Jó. Jó era um ícone para aquelas pessoas em matéria de
persistência em meio ao sofrimento. Persistência em meio ao sofrimento. Mas o foco que Tiago dá para a vida de Jó é que Jó foi provado por Deus, mas Jó teve paciência de passar aqueles momentos difíceis na vida, mas que Deus mudou o cativeiro de Jó. É isso que ele enfatiza no verso de número 11, quando ele diz: e viste o fim que o Senhor lhe deu. Tiago diz: observa o fim. Eu quero que vocês foquem no fim, porque foi o fim que mudou toda a história de Jó. Porque se Jó não tivesse perseverado na aflição, ele não provaria o fim. Fim aqui é telos, é aquilo que Deus completa a obra na vida de alguém. Querido, preste atenção numa coisa: Deus quer completar algo na tua vida, na tua classe, na tua família, no teu ministério. Não olhe para o começo, não olhe para o meio, olhe para o final. Olhe para o fim, olhe para o telos, olhe para o complemento que Deus vai fazer na tua vida. Então, Tiago ele cita 3 exemplos de paciência: o agricultor, os profetas e o livro de Jó, ou melhor, a história de Jó. Por quê? Porque Tiago deseja encorajar-nos a sermos pacientes em tempos de prova. Como o agricultor, devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus. Como os profetas, devemos procurar oportunidade para testemunhar, mesmo no meio do sofrimento. E como Jó, devemos esperar para que o Senhor complete seu amoroso propósito em nós, mesmo em meio ao sofrimento. Eu vou repetir essa frase só para você dar um glória aí, juntamente com a sua classe. Tiago deseja nos encorajar-nos a sermos pacientes em tempos de prova. Como o agricultor, o exemplo que dá: devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus. Como profetas, devemos procurar oportunidade para testemunhar, mesmo no meio de sofrimento. E como Jó, devemos esperar para que o Senhor complete, olha a palavra telos, complete a finalidade, seu amoroso propósito em nós, mesmo em meio ao sofrimento. Amém? Tópico de número 2. O tópico, não, ainda é na questão do juramento. Tópico de número 1, tá? Perdão. Vamos falar um pouquinho sobre o juramento. Tá? A minha pergunta é o seguinte: nós podemos jurar? É pecado fazer o juramento? Eu juro pelos meus filhos. É pecado? Tá? Abra sua Bíblia e leia Levítico capítulo 19, verso 12. A lei não proibia os juramentos. A lei não proibia o juramento, mas ela exigia que a pessoa seja fiel a qualquer juramento que fizesse. A lei não proibiu o juramento, mas ela exigia a fidelidade da pessoa a qualquer tipo de juramento. O problema é que com o passar do tempo, tá, foi se avacalhando, tá, esse negócio de jurar. Então esse negócio de jurar foi ficando de forma assim mundana. As pessoas estavam não levando mais a sério e começava a jurar por qualquer coisa. É por isso que alguns dos profetas e até o próprio Cristo, ele vai dar uma palavra muito dura à questão do juramento. Tá? Sobre a questão do juramento. Então vamos fazer uma coisa bem clara: que a Bíblia não proibia o juramento, a lei não proibia o juramento, mas ela exigia a fidelidade da pessoa a qualquer juramento que ela fizesse. Levítico 19, verso 12. É essa a questão, é a fidelidade. O problema está na fidelidade, não no juramento. Então nós temos que entender que o problema não está no juramento, está na fidelidade. É mais fácil fazer um voto do que cumpri-lo, mas ao fazer um voto devemos cumpri-lo, porque Deus não gosta de tolos. O texto de Eclesiastes 5, verso 4. Votou? Então cumpres.
O problema não é votar, o problema não é... Aonde está o foco aqui? Está na fidelidade. Está na fidelidade. É mais importante ser real do que ser dramático. O nosso sim deve significar sim, e o nosso não deve significar não. Porque olha o que Tiago diz. Vou pegar o texto bíblico, verso número 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias em condenação. O que o texto está querendo dizer aqui? O texto está querendo dizer que nós devemos ter fidelidade nas nossas palavras. Eu só vou dar uma explicaçãozinha aqui, rapidinha, teologicamente, tá? Que do verso 7 até o verso de número 11, Tiago encerraria sua epístola aqui. Mas quando ele usa a expressão, mas sobretudo, meus irmãos, tá? Mas sobretudo, aí ele passa a dar as considerações finais para encerrar a sua palavra, tá? A sua palavra, tá? Algumas pessoas vão entender dessa forma, tá? Dessa forma. Outros vão entender de uma outra forma, que Tiago está dando realmente ainda o que? Ele está ainda falando sobre o tema que ele estava falando sobre paciência, tá? Mas são coisas teológicas que não muda muita coisa para nós, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, o que Tiago está enfatizando? Ele está enfatizando a fidelidade. O problema nosso, de muitas pessoas, é que nós não precisamos de jurar por algo externo aquilo que nós falamos. Irmãos, vamos ser sinceros, o cristão tem que ter o que? Palavra. Antigamente meu pai dizia que valia o que? Um fio o cara, para manter a sua palavra, ele tirava do bigode um fiozinho e dava aqui, ó, tá aqui, ó, a minha palavra. Hoje mas nem um bigode inteiro está valendo mais. Por quê? Fale não se cumpre. Se você falou que é segunda, é segunda. Se não dá para resolver o problema na segunda, vá na casa da pessoa, liga, manda uma mensagem, fale com ele, olha, eu te prometi isso hoje, mas eu não posso lhe cumprir, aconteceu isso, dá uma satisfação. Nós temos que ser homens de palavra. É isso o que o texto está querendo dizer. Eu não devo me esconder as minhas atitudes, as minhas ações em atos externos, em coisas externas, e muito menos em coisas sagradas. O que deve valer é a palavra, é a fidelidade, é a veracidade daquilo que você fala. É isso que o texto está querendo dizer. É mais importante ser real do que ser dramático. Nosso sim deve ser sim, o nosso não deve significar não. Devemos ser íntegros em nossa palavra. Não podemos ser pessoas divididas internamente. Devemos nos livrar da mente dupla. Irmão, tem pessoas que é sagaz. Ele diz que é segunda-feira para ganhar tempo, porque ele sabe que na segunda-feira ele não vai conseguir cumprir, e a pessoa está louco, querendo bater, querendo esmurrá-lo, e para ele minimizar aquela situação, ele diz, não, hoje é terça, ele diz, não, fica tranquilo, sexta-feira eu resolvo a situação, mas ele sabe que na mente dele, sexta-feira, ele não vai resolver, olha só, ele fala que é sexta, mas na mente dele não é sexta, na mente dele é o mês que vem, irmãos. É isso que eu disse aqui. Devemos nos livrar da mente dupla. Seja sincero, eu não tenho condição, eu não posso. Eu vou tentar resolver isso no mês que vem. Seja sincero. Devemos ser íntegros com Deus e com os homens e praticar uma devoção à verdade, se é que ela habita em nós.
Olha que interessante, devemos praticar uma devoção à verdade, se é que ela habita em nós. E quem é a verdade? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu devo fazer uma devoção à verdade, porque quando eu sou devoto à verdade, eu sou devoto a Deus, eu sou devoto a Jesus. Então o que ele está falando aqui sobre a fidelidade? Olha que eu peguei aqui de um teólogo. Casas e prédios que são construídos sobre fundações fortes não precisam ser escorados. Assim também, a pessoa cuja fundação é Jesus Cristo, com quem ela se comunica sempre em oração, não precisa reforçar suas palavras. Essa pessoa fala a verdade porque ela própria está apoiada em Cristo, que disse: eu sou a verdade. João 14, verso 6, que eu acabei de citar. A verdade não depende do uso de expressões que beiram o profano, mas de um simples sim, que continua sendo sim, e um simples não, que permanece não. Irmão, seja fiel naquilo que você fala. Amém? É isso o propósito de Tiago, que nós devemos ser firmes naquilo que nós falamos. Eu acho muito interessante, porque quando você constrói um prédio, você não precisa de escora. Você só precisa de escora quando ele não tem um bom alicerce. Então, se o nosso alicerce é Cristo, e o Cristo é baseado na verdade, você não precisa ficar, não, olha, pode ficar tranquilo, basta uma vez só, fique tranquilo que eu vou resolver o seu problema, e você resolve, tá? Mas não fala sexta se você está pensando mais para frente, seja realista, amém? Vamos para o segundo tópico? Glória a Deus, aula abençoada essa daqui. Tópico 2 tem ungir enfermos e oração. Versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante. Versículo de número 13, ele vai falar sobre o poder da oração e dos cânticos. Irmãos, deixa eu ser breve e rápido aqui na minha fala sobre oração. A oração, ela é o meio mais eficaz da comunicação entre eu e o Eterno. Quando nós paramos de orar, nós paramos de se comunicar com Deus. E quando nós paramos de se comunicar com alguém, nós vamos se distanciando desse alguém. E nós vamos ficando mais longe desse alguém. E o que acontece? Nós perdemos a afinidade com esse alguém. E nós estamos vivendo uma geração, uma época onde as pessoas estão depreciando o momento de oração. A oração está sendo substituída por louvores. A oração está sendo substituída por show gospel. A pessoa levanta pela manhã, ela liga o som, ela fica o dia inteiro ouvindo louvores, mas ela não ora, ela não dobra o seu joelho, ela não levanta um clamor a Deus. Irmãos, a igreja precisa desesperadamente voltar a orar. O salmista disse: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira, ela deseja, ela anseia por Deus. Nós precisamos de crente ansiando, desejando, aspirando Deus. Nós precisamos voltar a ter uma igreja que ora, porque quando a igreja ora, Deus trabalha por essa igreja. A igreja, quando para de orar, irmãos, Deus para de trabalhar pela igreja. Deus trabalha enquanto a igreja ora. Se a igreja parar de orar, a igreja vai dormir. Enquanto nós dormimos, sabe quem trabalha? O diabo. Quando nós paramos de orar, o diabo trabalha. Mas quando nós oramos, Deus trabalha pela igreja.
E eu podia citar vários casos aqui, vários casos bíblicos. Lembra do caso de Pedro, a igreja orando e Pedro estava preso, mas enquanto a igreja orava, Deus libertou Pedro, e Pedro vai bater na casa lá, Rod abre a porta e diz: o fantasma de Pedro está aí, nós estamos orando, mas Pedro está aqui fora, é o fantasma dele. E Pedro entra, e a igreja se glorifica, porque enquanto a igreja orava, Deus estava trabalhando. Nós precisamos ter obreiros que oram, nós precisamos ter professores que oram, pais que orem pelos seus filhos, pela sua igreja, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu ministério, pela nossa nação. A oração, querido, é a alma do crente. Tem um pastor que diz: quem não ora, morre. Como eu preciso do ar para respirar, eu preciso da oração para viver. Sabe que brincadeira você pode fazer aí na sua classe? Manda os irmãos parar de respirar, tampar o nariz. Tampa o nariz para ver se eles conseguem viver. Vai falar para eles depois abrir, senão vai começar a morrer gente aí na sua escola dominical, né? Nós não conseguimos, fica sem respirar. Eu preciso de respiração, de ar. E quem é o oxigênio do crente? Oração. O crente que não ora morre. Coloca isso na tua cabeça. Coloca isso na cabeça dos seus alunos, da sua igreja, da sua família. Nós precisamos orar. É isso que ele diz, nós estamos precisando de oração. E o louvores que Tiago diz aqui: quem está triste, quem está em aflição, ore. Mas quem está alegre, contente, cante. Sabe o que o Tiago está querendo dizer aqui? Que nós vamos ter momentos na vida, nós vamos ter estações na vida. Mas esses tipos de louvores aqui são louvores que engrandeciam o eterno. Os louvores que Tiago está querendo dizer aqui, na verdade, são louvores que mencionavam a palavra de Deus. Porque na cultura judaica, lembra dos salmos? Os salmos, eles são o quê? São orações, mas em forma de canto. Não é essas besteiras que nós ouvimos hoje. Não é essas autoajuda, esse sensacionalismo que nós ouvimos hoje, não. Eram hinos que engrandecia a doutrina de Deus, a soberania de Deus, a teologia do eterno. E esses louvores eram a forma de oração. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer? Em todos os momentos eu devo orar, de forma verbal ou de forma cantada, mas eu tenho que orar. É isso que o texto está querendo dizer. Olha o versículo de número 13, isso é profundo, querido. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Mas esses louvores era baseado na palavra de Deus, era louvores em oração. Perceba isso, porque o que é o salmo? Nós não pregamos o salmo? Hoje nós pregamos, mas naquela época, além de ser pregado, ele era cantado. Era música. É isso que nós devemos entender. Era oração em forma de canto. É isso que está querendo dizer aqui o texto. Então nós devemos orar. A igreja precisa desesperadamente de oração. Nós estamos perdendo isso. Chama o grupo da sua igreja para um momento de louvor. A igreja lota. Mas chama para a oração. Vem Pedro, Tiago e João. Vamos parar com isso. Precisamos ter crentes de oração. Enquanto você ora, Deus trabalha. Mas enquanto você dorme na oração, o diabo trabalha para destruir a tua vida. E ele vai conseguir. É forte essa palavra, mas é uma verdade. Nós precisamos colocar a igreja de joelho. Enquanto a igreja está de joelho, Deus está trabalhando por ela. Mas enquanto a igreja está sentada, desapercebida, o diabo vem e semeia a semente e destrói aquilo que nós estamos plantando para o reino de Deus. Um outro ponto do tópico 2, falando sobre a oração ainda, aqui ele cita o exemplo de quem? De Elias. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. O homem que ele cita como parâmetro de que Deus realmente ouve oração é Elias.
Mas Elias foi um homem que ele orava constantemente. O que Tiago quis dizer quando ele cita Elias aqui? Ele quis dizer o seguinte, que foi um homem que conseguiu, através da sua oração, mover o coração de Deus. Mas o que ele cita aqui para nós, que é muito explícito, é que Elias não é diferente de mim, do pastor Segantin, e nem de você. Deus, Elias, ele é igual a mim, igual a você. Ele teve picos, mas ele teve vales. Ele teve glória, mas ele teve desonra. Ele teve o povo com ele, mas ele teve a solidão também. Mas Tiago quis dizer o seguinte: tanto você no pico ou no vale, Deus ouve a tua oração. Tanto tendo glória ou não tendo glória, tanto tendo aplauso, mas tendo vaia, Deus ouve a tua oração. Não importa a situação, Deus ouve a oração do justo. É isso que Tiago está querendo dizer aqui, que Deus é um Deus que ouve a oração do justo. Então é isso que Tiago está querendo dizer, a oração de um justo, ela é ouvida. Olha para o exemplo de Elias. E depois Tiago agora vai falar falando sobre a importância da oração, ele vai falar sobre a questão do doente. Aí ele diz no verso número 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a unção. Esse é um tema polêmico, um tema que os teólogos já vêm debatendo há muito tempo, e nós não vamos resolver a questão também. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro: apenas 2 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, acontece a menção do óleo para os enfermos. Aconteceu uma vez em Marcos capítulo 6, verso 34, e acontece aqui, tá? Em Tiago. O que eu quero dizer sobre a unção do óleo é o seguinte: se você pegar a Bíblia judaica, a expressão ungir com óleo não existe. A expressão ali no hebraico não é ungir, mas é esfregar. Por quê? Porque a ideia é medicinal. Pode pegar a Bíblia judaica, ela não diz ungir, mas esfregar. Tá? Eu não quero dizer se está certo ou não o que nós fazemos hoje, mas o que eu quero salientar aqui, tá, é essa besteira que as pessoas estão fazendo com o óleo da unção. Tá? Tem pessoas que pegam óleo e ficam ungindo o púlpito da igreja, ungindo bancos da igreja, ficam ungindo o carro, ficam ungindo a casa, ficam ungindo o gato, o cachorro. Irmãos, pelo amor de Deus, Tiago deixa bem claro: está alguém doente? Primeiro ponto, chame os presbíteros. Por que Tiago diz isso? Porque Tiago queria conscientizar o quê? Que a igreja tem uma liderança e que nós devemos valorizar a liderança. É o primeiro ponto que ele salienta. Segundo ponto, que esses homens devem orar por eles, esfregando, ou como diz a nossa tradução, ungindo com óleo. Aí o texto explica por quê. Por quê? Porque a oração da fé salvará o doente. Observa que a ênfase de Tiago não está no óleo, está na oração. Presta atenção nisso, queridos. Presta atenção nisso. A ênfase de Tiago está na oração e não na unção com óleo. Por quê? Porque as palavras de Tiago não devem ser entendidas como um mandamento apostólico. Olha o que alguns teólogos dizem. O texto de Tiago deve ser entendido como um não mandamento apostólico para ungir os enfermos com óleo. Pelo contrário, em seu ministério de cura, Jesus não fez uso desse método. No livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos curaram enfermos em muitas ocasiões, mas não usaram óleo.
A ênfase de Tiago está na oração e não no óleo. O que torna uma oração eficaz não é o fervor dessa oração e nem a frequência dela, mas a fé. É por isso que Tiago usa a expressão oração da fé. Não adianta você ficar orando 2, 3 horas, mas se você não tiver fé, se você tiver fé, aí a constância na sua oração vai ter efeito. Então, voltando para a questão do óleo, a ênfase não está no óleo, está na onde? Na oração. O que, lamentavelmente, o que eu estou vendo hoje nesses grandes congressos, e é uma pena que nesses grandes congressos só pregam avivalistas. Eles não chamam grandes ensinadores, eles não chamam homens comprometidos com a palavra. Aí aparecem nesses grandes congressos homens que, querendo inovar a igreja, unge as mãos, unge os pés, unge a orelha, unge boca, unge óleo, irmão, pelo amor de Deus, vamos parar com essa besteira, com essa heresia dentro da igreja. A ênfase está na oração e não no óleo. Não no óleo. Não no óleo. Graças a Deus que nós temos esse canal aqui no YouTube, onde vocês estão sendo abençoados por palavras gloriosas. Irmãos, se conscientize disso. A igreja não precisa de amuletos, a igreja precisa de oração. Tiago diz: chama os presbíteros, esses homens vão orar por vocês. O óleo vai ser símbolo da manifestação minha, porque a tua oração, a oração da fé, da crença de que Deus é capaz de fazer alguma coisa, salvará o doente. Infelizmente nós estamos vendo besteira com os olhos. Esse dia apareceu um pregador aí, num grande congresso, eu não vou falar o nome aqui, desse grande congresso, é o maior congresso do Brasil, ungindo mão, ungindo pés, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Oxalá que um dia, eu sei que para Deus nada é impossível, né? Mas o meu estilo, nesses lugares não chama ensinadores, não chama ensinadores. Por quê? Porque nós iremos pregar a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Então eu quero enfatizar o quê? Que a ênfase está na oração. Se começar a ter polêmica na sua classe, querido, foge dessas polêmicas. Mostre para os seus irmãos que a ênfase está na oração e não na unção. Amém? Se deixar aqui eu vou falar mais forte ainda. E aí Tiago, ele termina o capítulo no tópico de número 3, a importância da conversão de um irmão. Aí Tiago, ele termina no verso 19 e 20. Olha que coisa linda que Tiago diz. Meus irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém a converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha a conclusão de Tiago. Tiago, ele termina a sua carta não com saudações de bênçãos típicas dos encerramentos epistolares, mas com uma chamada à ação. Tiago termina diferente de Paulo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Ele não termina assim. Tiago termina diferente. Tiago, ele termina com uma chamada à ação, e é isso o tópico de número 3 está nos conclamando, que nós devemos tomar um posicionamento. E qual é esse posicionamento? Tiago, ele não está simplesmente preocupado que nós praticamos aquilo que nós ouvimos, mas Tiago está também preocupado que nós incentivemos outro a praticarem as mesmas palavras que nós estamos praticando. E Tiago encerra dessa forma: olha, eu quero que vocês influenciem, eu quero que vocês criem uma geração que pratiquem a palavra de Deus. E eu quero terminar esse trimestre incentivando vocês a criar uma geração para a glória de Deus, para que vocês criem uma geração, para que vocês formem uma geração baseado na palavra da verdade. É isso que diz o verso de número 19, baseado na verdade. Não permita que ninguém se desvie da verdade.
Aquele que se desviar da verdade, faça de tudo para que ele volte à verdade. Porque sabe qual que é a preocupação de Tiago aqui? É a koinonia, é o amor fraternal, é a igreja se preocupando com o outro e não se preocupando com o seu próprio umbigo. Quando nós nos preocupamos com o outro, além de nós, você pode ter certeza que o Salmo 133 vai acontecer na tua vida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque é como um óleo, e esse óleo vai descendo sobre a sua barba, vai descendo sobre a sua cabeça, passa pelo seu peito, desce pelas suas pernas e chega até as plantas do seu pé. Sabe o que isso significa? Unção completa, vitória completa. Mas para isso nós precisamos nos unir. Tiago começa o seu texto no capítulo de número 1 falando que nós devemos orar por nós, mas ele encerra que nós devemos orar pelo próximo, se preocupar com o próximo. Tiago entende que a koinonia é a arma da igreja para ter uma igreja vitoriosa. E quando eu consigo voltar outras pessoas para o caminho da verdade, Tiago diz que teremos fogo. É isso que Tiago diz. É isso que Tiago diz. E cobriremos uma multidão de pecados. Queridos, que nós possamos verdadeiramente viver para as outras pessoas. Que nós possamos viver o Evangelho e fazer com que as outras pessoas vivam o Evangelho. Queridos, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Até semana que vem, quando nós vamos dar início à carta, ou melhor, ao livro de Daniel. Mas que o Eterno continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo uma bênção aí na sua igreja, no seu ministério, na sua casa, que as copiosas bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a tua casa. Até semana que vem, querendo Deus.